Para começarmos, vou chamar Pedro Gadanho, que é arquiteto e professor universitário, devido à atividade entre a arquitetura, curadoria, crítica e docência universitária, é doutorado, editor do blog Shrapnel Contemporary e do Book Design Beyond, Short Stories on the Post-Contemporary, em Amsterdão, e contribui regularmente com outras publicações a nível internacional. Foi comissário da Metaflux, a representação portuguesa na Bienal de Veneza de Arquitetura, em 2004, e também de várias outras mostras. Os seus projetos de arquitetura incluem, por exemplo, a Casa Laranja, em Carreço, o Art Center da Fundação Elipse e também a Casa Baltazar, no Porto. Por isso mesmo chamo então Pedro Gadanho para nos falar de Fictions from Beyond, a arquitetura do futuro e o futuro da arquitetura. Bom dia e, em primeiro lugar, obrigado à organização, especialmente ao Nuno, pelo convite que me foi interessado por duas razões. Uma é que sou da Covilhã e são raras as oportunidades para regressar à Covilhã. A segunda porque também parece-me raro ver arquitetura ou a arquitetura representada nestes TEDs que são, digamos, de reflexão mais do âmbito da tecnologia. Mas exatamente o que eu vos vou apresentar é um pouco a ideia de que a arquitetura também pode ser essa espécie de plataforma tecnológica e cultural que nos permite olhar para o futuro. Ou seja, com esta imagem trago-vos aqui um pouco a noção de que, às vezes, para olharmos para o futuro, olhamos para dentro do nosso próprio espaço mental. E a arquitetura, no fundo, é também isso e relaciona-se de algum modo com, vou eu dizer aqui, com a ficção científica. Ou seja, com o facto de que estamos permanentemente a imaginar usos ou receptáculos para usos que, no fundo, ainda não existem e que só após um processo de concepção, construção, etc., darão origem a situações que não sabemos muito bem quais são e que estão, de facto, colocadas no futuro. Aproveitando essa ideia e essa ligação da arquitetura a uma atividade quase ficcional, então a minha ideia é não tanto olhar para a arquitetura aqui, neste contexto, do ponto de vista daquilo que é normalmente assumido como uma espécie de pano de fundo da nossa vida cotidiana, ou seja, da arquitetura como esse fundo que é, como dizia o Walter Benjamin, apreciado num estado de abstração. E também a arquitetura como um serviço, como aquilo que nós, na maior parte dos casos, esperamos, como uma espécie de serviço que responde às necessidades do presente. Eu acho que, de facto, a arquitetura pode ser mais do que isso e pode, se calhar, começar a refletir as necessidades do futuro. Portanto, também não vos vou falar da minha arquitetura, apesar de vos trazer aqui uma imagem de uma parte de uma intervenção, de uma reabilitação de uma casa que fiz recentemente. Isto é um quarto de banho. Não é um quarto de banho, é exatamente o LU, não é? O lugar do sanitário, mas que foi representado por um artista neste estado em que transformou a peça, que já por si aludia à ideia de uma pílula, foi transformada pelo artista Edgar Martins nesta imagem misteriosa que se relaciona, se calhar, mais com algumas práticas de arte contemporânea. E, de facto, a arquitetura, nesse sentido, interessa-me não tanto como o objeto construído que presta um serviço imediato, mas sim algo que tem, que gera significados culturais mais expansivos. E é disso também que vamos falar aqui. Portanto, o que eu proponho é que tomemos a pílula, como no Matrix, para perceber um pouco como é que se podem estabelecer essas pontes entre a arquitetura e realmente a antevisão do futuro. Eu escrevi um artigo recentemente para uma revista chamada Bang, que é distribuída na FNAC, e que era exatamente a exploração desta ideia da arquitetura do futuro e do futuro da arquitetura em torno da comparação da arquitetura com a ficção científica, e nomeadamente com as representações que temos na ficção científica, na ilustração dos livros de ficção científica a partir do século XIX, com Jules Verne, etc., mas também com o facto da arquitetura muitas vezes não andar só atrás destas visões do futuro, mas muitas vezes terminar também ela uma visão do futuro. E uma das primeiras imagens que eu trago aqui em referência com essas ilustrações da ficção científica é justamente
a imagem de uma corrente arquitetónica e artística também, que se chamou futurismo e que nos anos 10 do século XX exatamente lançou já muitas das ideias do que é que seria a cidade do futuro. E se calhar são ideias que depois vêm inspirar filmes como o Metrópolis de Fritz Lang e, portanto, há aqui uma espécie de permanente trânsito de ideias e de imagens entre aquilo que os arquitetos conseguiam imaginar como o futuro das cidades e aquilo que era depois representado numa cultura de consumo de massas por realizadores, por ilustradores, etc., até durante todo o século XX. Aqui, mais uma vez, temos as imagens típicas da ilustração da ficção científica dos anos 50, que era uma literatura bastante consumida, nomeadamente nos Estados Unidos, em pequenas revistas, que vão perceber que também são uma inspiração de outros aspectos do meu trabalho mais tarde. E, ao mesmo tempo, na mesma altura, tínhamos também arquitetos reconhecidos dentro do sistema legítimo da produção arquitetónica, nomeadamente o Peter and Alison Smithson em Londres, também a imaginar o que é que seria a casa do futuro. E a verdade é que estas casas do futuro foram narrativas muito importantes nos anos 50, no pós-guerra, quando a sociedade, depois da destruição da Segunda Guerra Mundial, recomeçava a crescer e se via com um otimismo que precisava de imagens do futuro. E a arquitetura esteve lá, de facto, para as fornecer. Todo esse período, até 1973, por acaso é a data da primeira crise do petróleo, há constantemente este fluxo, mais uma vez, entre imagens produzidas pela cultura de massas do cinema e pela arquitetura. E, às vezes, a arquitetura precedia, de facto, a imaginação dos set designers do cinema para imaginar a cidade do futuro, como neste caso no Logan's Run, que é de 1973, onde se vê uma cidade que, no fundo, já tinha sido desenhada pelo Oscar Niemeyer em Brasília, alguns anos antes do filme ser realizado. E, mais uma vez, quando Woody Allen faz o Sleeper, também em 1973, ele vai usar uma casa que representa aquela sociedade futura retratada no filme, exatamente numa casa que já tinha sido construída 10 anos antes por um arquiteto, que, portanto, mais uma vez, ofereceu uma visão que estava para além da mera resposta ao presente. E mais recentemente, muitos de vocês terão visto Inception, é mais um filme em que o arquiteto assume um papel que está um pouco ao lado e fora daquilo que nós nos habituámos a ver enquanto papel do arquiteto. Que é exatamente, o arquiteto é o personagem de uma jovem arquiteta que vai sonhar os cenários daquilo que vai acontecer ao nível do filme, onde o sonho se começa a misturar com a realidade. E, de facto, o que eu trago aqui são imagens da arquitetura produzida contemporaneamente, onde essa ideia do sonho e da antecipação do futuro está muito presente, com níveis diferentes de carga, até por vezes crítica relativamente à nossa situação atual, às questões não só de sustentabilidade, mas questões políticas, etc. Portanto, aqui, por exemplo, vocês têm a previsão do que é que seria uma fábrica de água fresca, ou seja, uma unidade de tratamento de água do oceano que vai processar água. Portanto, há uma preocupação ecológica atrás do desenho, mas há também depois uma tradução, digamos, futurista, na ambição da arquitetura em se representar no futuro. E esta situação tem estado muito presente, embora, se calhar, pessoas que estejam fora do campo da arquitetura não se apercebam da quantidade de produção de imagens, e de imagens de futuro, nomeadamente, mas também de edifícios realizados, que acontece durante qualquer mês, através dos blogs e dos sites e das publicações arquitetónicas. Aquela pequena amostra que passou aqui é uma ínfima parte dos cerca de 500 a 1000 novos projetos de arquitetura com estatuto para serem publicados, que são publicados, de facto, em websites e blogs por todo esse mundo. E, portanto, ali naquelas imagens não estamos já muito longe, se calhar até já ultrapassámos aquilo que eram as representações, mais uma vez, da realidade urbana futura em filmes como o Blade Runner, que é visto também muitas vezes até como uma referência de reflexão teórica dentro de certos setores da arquitetura contemporânea. E, mais uma vez, por exemplo, outros exemplos de como a arquitetura está, de facto, a ajudar a pensar o futuro e as tecnologias do futuro e os usos do futuro, é o facto de, por exemplo, estes arquitetos
Olsen Kunding Architects, a responder a um pedido de uma instituição museística, ou seja, o Museu Guggenheim em Nova Iorque, que também interage com os arquitetos no sentido da curadoria, de encomendar visões de futuro, numa série em que foi pedida uma visão para o interior do Museu Guggenheim em Nova Iorque. Algumas das respostas apontavam exatamente para alterações radicais do uso que tinham a ver com preocupações com o nosso presente. E, portanto, aqui o museu é transformado num mercado de frutos e vegetais frescos, etc., até animais, e, portanto, há aqui uma espécie de visão crítica do nosso presente, projetado no futuro, através da especulação arquitetónica. Mas, ao mesmo tempo, se calhar, pode ser a situação muito diferente pensarmos que realmente enfrentamos muito brevemente problemas, mais uma vez, relativos à escassez da água e escassez de outros recursos, e, portanto, há arquitetos que neste momento estão a imaginar edifícios futuros, soluções futuras para situações como a recolha de água em situações como África, onde há uma desertificação que, aliás, chega rapidamente à Europa, com o aquecimento global, e, portanto, digamos que os arquitetos, se calhar porque até há menos encomenda e há uma situação de crise que leva a isso, acabam por estar dedicados a pensar, a especular sobre soluções para o futuro que vão muito para além da mera resposta ao nível do edifício. Outra situação, esta mais política, devem ter ouvido as notícias há umas semanas e a resposta foi imediata do ponto de vista dos arquitetos, é um Illegal Immigration Base, ou seja, uma base que trata os imigrantes ilegais e acolhe os imigrantes ilegais, de arquitetos franceses que, portanto, de algum modo estão a comentar criticamente a situação do seu governo que está a limitar as fronteiras devido às circulações de imigrantes, nomeadamente com movimentos migratórios da África para a Europa, a célebre Fortaleza Europa. E, portanto, digamos que a arquitetura tem revelado nos últimos anos este potencial de se encontrar num sítio ligeiramente ao lado daquilo que é a resposta ao presente e que eu chamaria, de facto, a resposta ao futuro e a produção de cenários. Ou seja, um trabalho sobre a ideia de cenário que, como se diz aqui, é algo que não é estritamente científico, não é estritamente intuitivo, mas combina elementos dos dois e que nos permite, de algum modo, antecipar possibilidades de futuro e começar a identificar os problemas e as consequências desses cenários. E digamos que isto é obviamente, uma forma de pensar que não só altera as nossas percepções do presente, e isso é bastante importante, nomeadamente, muitas vezes, há uma grande inconsciência de alguns dos problemas que nos afetam, mas também, de algum modo, faz-nos perceber que para percebermos o nosso presente e a nossa realidade, precisamos, de facto, de olhar para todos os limites, como dizia o Herman Kahn. O Herman Kahn é o pai do Scenario Thinking, ou do Scenario Method, que é um cenário militar, é uma forma de estratégia militar para pensar exatamente cenários de guerra e, portanto, que se associa à questão dos videojogos, mas que se associa também à ideia de cenário do ponto de vista da realização do cinema. O Herman Kahn trabalhava em Los Angeles, portanto, perto da indústria de Hollywood, e foi buscar o nome do cenário à indústria cinematográfica para o utilizar do ponto de vista da indústria militar. E, portanto, digamos que esta ideia do cenário é aquilo que me inspirou a contribuir, de algum modo, para as exportações, que agora toda a gente pede, portuguesas, não é? E, portanto, esta é a minha exportação, é o meu contributo para as exportações em Portugal, que é a edição de uma revista de arquitetura, mas uma revista que se poderia confundir com um livro, e que é uma revista exatamente cujo primeiro número foi baseado nessa ideia dos cenários e das especulações, e que é uma revista que se chama justamente Beyond. E o que é que faz a Beyond? A Beyond convida escritores de arquitetura ou arquitetos, pessoas que acabaram a sua pesquisa no campo da arquitetura e que muitas vezes não têm acesso ou grande capacidade de comunicar a informação que adquiriram sobre a nossa realidade para um público mais geral, para uma audiência mais vasta, e, portanto, que pede a essas pessoas para transformar o seu conhecimento em ficções, em contos curtos, em histórias que as pessoas podem ler rapidamente e, através dessas histórias, aprenderem, de algum modo, contos, cautionary tales, acerca do seu potencial futuro. E daí o primeiro número de ter sido chamado Scenarios and Speculations.
E é óbvio que a inspiração desta revista, de facto, tem algo a ver com essas revistas de ficção científica dos anos 50. Eu era um consumidor ávido de ficção científica enquanto adolescente e, portanto, digamos que, de algum modo, aí começou a influência e esta forma de pensar e até de ver a minha atividade de arquiteto. E a revista, então, que é aquilo que eu também vos gostaria de apresentar como uma forma de projeto que é paralela ou alternativa a uma prática tradicional da arquitetura, no fundo é fazer arquitetura através das ideias e das palavras e vai buscar, por exemplo, um escritor cyberpunk, como o Bruce Sterling, como convidado para o primeiro número, vai pedir a ensaístas que pensem sobre o que é esta ideia de sonhar o futuro do ponto de vista da arquitetura e, portanto, como é que existe qualquer coisa de ficcional, de facto, sempre na atividade do arquiteto, e vai pedir a outros que transformem, de facto, as suas pesquisas em histórias que sejam lidas como literatura. Ou até bandas desenhadas, que neste caso do Wes Jones, um arquiteto de Los Angeles, acaba por fazer a arquitetura dele em alternativa a construir realmente o edifício, mas uma arquitetura que, em resposta à situação recente do Dubai, fornecia ideias que pertenciam quase ao campo da distopia do ponto de vista da construção do edifício. E artistas ou fotógrafos que também imaginam o que é que será o uso futuro de edifícios que acabaram de ser construídos, que nós imaginamos que vão ser eternos sempre com aquele tipo de função e aquele tipo de resposta social, mas que ele imagina, mais uma vez, numa espécie de regime de distopia e, portanto, cria o cenário do que é que poderá ser a Europa daqui a 40 ou 50 anos. E outro número da revista preocupava-se com analisar os valores e os sintomas pelos quais nos regemos ou que nos perturbam neste momento, ou pensava até nesta ideia das modas e das tendências e de como é que elas de facto afetam o nosso pensamento para além de uma questão de moda e alterando profundamente o modo como pensamos de um ponto de vista mais filosófico. E termino dizendo, portanto, que, de facto, a arquitetura, mais do que uma prestação de serviços, hoje em dia pode ser vista também como esse contributo que reflete sobre a realidade e que nos oferece visões de futuro que, de algum modo, nos reproponham não só o otimismo que às vezes precisamos, mas também uma reflexão crítica sobre as crises que nos afetam. Obrigado.